Você não acha que as pessoas atualmente estão usando, se apropriando dessas palavras, que nem o Emílio acabou de dar o exemplo, né? Se você vai contra algumas imposições aí dos governantes, por exemplo, nesse caso da pandemia, você é um negacionista. Quem que impõe? Você acha que quem se apropria primeiro dessa palavra sai na frente para poder colocar a você esse rótulo de negacionista? Por exemplo, a gente sabe, porque assim, tem várias medidas que a gente sabe que não são mais eficazes. E aí, quando você fala assim, não, mas, por exemplo, o Dr. Zeballos falava algumas coisas que outros falam assim, não, isso aí é negacionismo. Você acha que quem se apropria primeiro, estão fazendo virtudes, isso? Né? As pessoas estão fazendo isso, se apropriando para colocar rótulos nas outras pessoas, não? Eu acho que tem muitos conceitos que hoje em dia são confundidos. Por exemplo, eu vejo na imprensa o tempo inteiro todo mundo usando populismo, populismo. Ninguém define o que é populismo. Populismo é justamente isso, é uma estratégia política para a perpetuação do poder. Sobre negacionismo, as pessoas confundem muitas vezes com ceticismo. Ceticismo, ele é um tipo de atitude nobre, que inclusive é usado na ciência para construir conhecimento. Você ser cético, você está, na verdade, à busca de provas que venham a te ajudar a mudar uma ideia ou concepção de mundo. Agora, negacionista é você selecionar fatos para uma ideologia. Mas quem decide isso daí? Porque, por exemplo, o Dr. Zeballos veio aqui e falou assim, se você já pegou Covid, eu acho que não deve vacinar. Aí se você chega e fala assim, não vou tomar vacina, você é negacionista ou você é cético? Boa pergunta. E agora, hein? E agora? Não, quem define o que é o negacionista, quem é o cético e quem está com a razão ou não? Mas Vamos falar que é a ciência, mas a ciência aqui é a OMS que errou pra caramba. Então, essa é a pergunta. Quem decide quem é o negacionista ou não? Então, porque tem o conhecimento empírico. Deixa eu que é o quê? responder, É das experiências. A gente vive assim, né? A gente tem a teoria, tem a prática e a gente, com a prática, vai adquirindo e vai... O que eu acho disso aí é o seguinte, porque se você pegar... Vou pegar um exemplo que é a maior bobagem, que é terra plana. Terra plana é uma tese que existiu nos anos 40, anos 50, é uma coisa muito antiga. Com a internet, isso voltou a acontecer. Então você vai lá pesquisar. Homem à Lua, tem todas aquelas teorias que o homem não foi à Lua, que não sei o quê, que a foto e tal. Tá tudo lá na internet. E é coisa que tinha ficado no passado. Então eu acho que a internet, essa informação que recebeu no Google e tal, ela voltou a ser falada agora, voltou à moda toda essa papagaiada. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com essas teorias meio absurdas, né? A história de como o negacionismo começou, que inclusive eu coloquei nesse livro, é chocante. Porque foi o seguinte, em 1953, mais ou menos, começaram a surgir estudos que ligavam o fumo ao câncer de pulmão. Aí o que aconteceu? As 4 principais indústrias do tabaco se reuniram em um hotel para criar o que foi chamado de estratégia do tabaco. Então, assim, eles contrataram o John Hill, que era o maior especialista em relações públicas dos Estados Unidos na época, e criaram essa estratégia que consistia basicamente em 2 passos. O primeiro era criar estudos para gerar dúvida na população e, segundo, contratar profissionais de relações públicas para disseminar esses estudos, para a gente ficar na dúvida. Isso deu certo, porque um ano depois eles publicaram simultaneamente em 400 jornais um artigo falando que existem 1 milhão de causas que podem causar o câncer. Então, vocês não podem falar que é o cigarro. Aí, o que aconteceu 30 anos depois? A mesma estratégia negacionista foi usada para combater a ideia de aquecimento global, que a gente deveria falar, na verdade, de mudanças climáticas. A indústria fóssil fez a mesma coisa. E o que a gente vê hoje é esse tipo de estratégia já antiga. Mas aí mudou o nome também para aterrorizar a turma.